Boa noite a todos e sejam mais uma vez bem-vindos ao programa de Homem para Homem. Este que é o programa feito por nós, homens, para todos os homens que queiram se inspirar com histórias emocionantes. Eu quero agradecer a todos vocês que têm assistido o nosso programa, quero agradecer a todos vocês que colocam os vossos likes e hoje temos mais um super convidado para esta sessão com uma história muito emocionante e muito edificante para todos nós. E antes de mais eu quero agradecer ao nosso pastor por esta oportunidade, agradecer também ao nosso maravilhoso diácono Belmiro, que brevemente estará aqui de volta para a gente dar continuidade a este maravilhoso programa. E como conseguem ver, tenho aqui ao meu lado o nosso super e maravilhoso irmão Luís Nhamui, a quem desde já dou as boas-vindas. Irmão Luís, como é que está? Estou sempre bem. Exato. Então, poderia saudar os nossos telespectadores? Muito boa noite a todos e sejam bem-vindos ao Homem para Homem. Exatamente. Então, vamos à pergunta que eu sempre faço de partida aqui para os nossos convidados. Quem é Luís Nhamui? Pode nos contar um bocadinho da sua história? Sim. Luís Nhamui, eu sempre faço uma apresentação assim, de dois lados, né? A primeira apresentação é que sou filho de Deus, né? Essa é quem eu sou. E também a apresentação que é aquela que também muitas pessoas na rua me conhecem, né? Sou filho de Sr. Escamado, Inuan e Dona Felicina. E sou um indivíduo curioso e gosto muito de estudar e aprender e de fazer desporto. Então sou um indivíduo que vive cheio de paixão. Exato. Irmão Luís, pode nos contar, não é, de forma breve, aquilo que foi a tua história de infância, onde é que cresceu, não é? Como é que cresceu e como é que foi mais ou menos o teu percurso familiar, acadêmico, até ao ponto em que está hoje. Então podia... Uma autobiografia bem rápida, né? Obrigado. Então eu nasci em Vilanculos, mas acho que vivi lá só uns 5 meses e voltei. Até minha mãe voltou, porque eu tinha nascido lá. Minha mãe voltou para Maputo, onde ela vivia já. E de lá, desde aquele tempo, 89, fiquei muito tempo sem ir para Vilanculos. E eu sou irmão, somos 7, 8, às vezes eu até perco a contagem dos meus irmãos. Somos muitos irmãos. E eu sou o penúltimo, né? Sou o irmão, quase que seria o mais novo, mas não fui. Minha mãe ainda conseguiu ter um outro. E então, a minha família era humilde, para assim dizer. E eu lembro que minha mãe vendia maçaroca na Baixa, na Guerra Popular. Meu pai trabalhava na manutenção aqui nos aeroportos, lembro. E o bom é que eles sempre nos puseram na escola, e todos nós estudamos, que eles queriam sempre o melhor para nós. E eu percebi desde criança que minha vida era diferente dos meus amigos, né? Muitos, não há muitos, todos sempre tiveram mais posses do que eu. Então logo de início eu percebi que aqui há algum trabalho que eu tenho que fazer, né? E desde criança eu tive, vou dizer, a bênção, as cógias de logo ter um contato com a Bíblia. E acho que foi aos 8 anos, 9, eu lembro que entrei na igreja, ainda no início a igreja mais próxima era a igreja católica, eu fui e fui, entre aspas, checar, porque uns amigos que se inscreveram na catequese e eu nem tinha dinheiro para pagar aquela inscrição, era 5 meticais ou 2. Então só entrei lá, fui fazendo, ninguém sabia se eu me inscrevi ou não, fui fazendo os testes, depois tive uma nota máxima na catequese. Então disseram, quem és tu? Mas teu nome nem aparece aqui. Disseram, sorry, meu nome é Luís. Então está bom, fica inscrito. Então foi assim, então fui aprendendo e
com aquela educação humilde que tive em casa, e juntando com alguns princípios que aprendíamos, né? Consegui moldar-me e fui estudando. E a maior parte da escola, posso dizer que da primeira até 12ª foi imaculado. Dispensei sétima, 10ª. Não tive muitos problemas com a escola, né? Yeah. Tanto que o problema que até tive com a escola foi quando, posso assim dizer, entrei, cometi o erro, não sei se cometi, de entrar numa escola privada. Então, o meu irmão que estava a pagar, quando estava a fazer a faculdade, estava a fazer IT, e houve um tempo que ele não conseguia pagar. Yeah. Ele perdeu a capacidade de pagar e eu tive que parar de estudar. Eu disse, poxa, eu não vou ser um peso para ele. É bom que eu pare de estudar, eu tenho que arranjar uma maneira de deixar de ser um peso. Mas aquilo também me fez mal, porque parar de ir para a escola, estava no 3º ano, era uma vergonha, né? Os jovens, 19, 20 anos, parar de ir para a escola do nada, amigos, mas o que aconteceu? Às vezes vinham me chamar, eu tentava fugir, tentava desaparecer, eu não estou, ligava-me, inventava histórias. E eu percebi que já estava caindo em depressão. Só assistia filmes com as cortinas todas fechadas. E esse tempo foi um tempo obscuro mesmo. Foi um tempo obscuro. Mas Deus arranjou um jeito de, posso assim dizer, de me levar, me fazer ressurgir das cinzas, né? Tanto que nesse tempo comecei a ir para uma outra igreja e eu lembro que até orava 3 vezes por dia, porque toda hora estava lá, até quando era o tempo para construir igreja, mover tapetes, eu estava lá tudo. E eu orava muito mesmo. E eu só queria que Deus me tirasse dali. Senão Deus tem que, para mim, seja por uma magia qualquer, me lança em qualquer sítio, seja lá em Embano, qualquer sítio. Eu só quero desaparecer dessa vergonha. Porque eu não conseguia olhar para as pessoas. Já socialmente não tinha uma vida. Só saía depois das 18 horas. Só animava a sair depois das 18. Para, vamos assim dizer, deslar, né? Então, quando acontece isso, eu já ia para a igreja. E eu orava todos os dias. Nem todos os dias, toda hora. Lembro que o meu irmão, mais velho, encontrou um jornal. E nesse jornal vinha uma bolsa para estudar fora. E eu nunca li jornal. Esse dia li jornal. Ao ler o jornal, peguei nesse jornal, vi a bolsa e disse, deixa lá ver, isto aqui acho que vou conseguir. Fui lá aplicar, fui lá me inscrever para a bolsa. Não, traga mais 15 pessoas. Eu disse, aqui estão a mafiar. Eu cheguei, na mano, 300 pessoas querem me mafiar, só estão a inventar para criar números. Só traga. Irmão Luís, só para explorarmos um bocadinho esta situação, não é? Porque tal como diz, pelo que eu percebo, esteve a estudar. Sim. Não é? E o seu irmão que esteve a custear Sim. as despesas e de repente ele parou Sim. de custear essas mesmas despesas e já não podia mais estudar. Não é? E com que idade mais ou menos é que isso aconteceu? Foi em 2007. Tinha 19 anos. Não, tinha 20 anos. Foi em 2008. Assim dizer. Foi em 2006, 2007, 2008. 2008. Tinha 20 anos. Então, e diz-me que nessa altura entrou em depressão. Sim. Faltava um ano só para imaginar um jovem, faculdade. Só um ano só. um jovem de 20 anos deprimido. Yeah. Não é? Imagina o tamanho da situação. Então, por quanto tempo é que durou essa situação? Foi 6 a 9 meses. 6 a 9 meses. Praticamente 9 meses é quase um ano. Né? Então foi um tempo mesmo das trevas mesmo. É um tempo perdido mesmo. E pode explicar um bocadinho o que é estar 9 meses deprimido? Porque depois diz-me, pelo que eu percebi, que foi nesse momento que se juntou a uma igreja. Ou seja, foi nesse momento que também desenvolveu uma relação forte com Deus. Sim. Não é? E essa relação foi por causa dessa situação mesmo? Sim, eu, honestamente falando, acho que quando a maior parte das pessoas
chegam até ao fundo do poço, cada um tem o seu poço, né? Cada um tem o seu poço, não sei qual é o poço de cada um, mas para mim era um fundo do poço porque por aquilo que é a imagem que eu criei. Eu criei uma imagem para mim e o mundo também me julgava por essa imagem. A primeira coisa é de que eu era um indivíduo extremamente inteligente que nunca chumbou. De repente, vejo-me aqui nessa posição em que eu simplesmente não estou a estudar. Então, imagina um comentário de algumas pessoas. Vamos lá falar a verdade agora. Aquela pessoa que no teste de repente fez assim. Diz, não, vai lá estudar, mas você não entende isso. Às vezes tu fazes isso durante o teu percurso estudantil, né? Então, esse todo tipo de olhar, de comentar, tipo, agora queremos te ver. Eu sempre esse. Você é otário. Eu otário, agora queremos te ver. Não, olha só, né? Nós estamos a graduar, mas você estava aí. Né? Então, fica sempre essa comparação e, por assim dizer, rebaixamento, né? Que é criado, né? Pelas pessoas. E por nós mesmos também, né? Nós também nos julgamos pessoalmente. Eu também me julgava muito. Eu tinha posto o standard para mim. Eu já tinha calculado, tipo, pai, vou fazer isto nesta velocidade. Vai ser com esse resultado. Eu seria o melhor. De repente eu sou um zero. Então isso pesava muito na mente. E é engraçado que quando o irmão Luís está aqui a falar sobre colocar standards, é aquilo que você queria, não é? Eram os teus planos, mas em algum momento os teus planos foram frustrados. E vamos para a fase seguinte, talvez para dar continuidade naquilo que estava a explicar como é que saiu, porque diz-me que tentou e falou com Deus para que lhe tirasse de Maputo. Essa era a tua oração, que era para poder sair daquela vergonha, etc, daquela situação. Então, como é que foi? Como é que depois conseguiu superar este lado? Aí, algumas palavras que as pessoas dizem nunca digas nunca. Então, eu sempre disse desde criança, eu quero provar ao mundo que é possível haver alguém que é inteligente o suficiente de demonstrar de um país pobre que nem Moçambique. Eu sempre tive na minha cabeça sempre teve essa faísca, essa semente. Então eu queria poder alcançar esse objetivo, né? Mas nesse momento a minha oração era exatamente o contrário. Eu preciso sair daqui. Paciência. Eu sempre quis demonstrar que, olha, não é necessário que tu estejas nos Estados Unidos para seres alguma coisa. Tu podes ser aqui. Eu tenho que ir. E nesse tempo eu só orava, isso tem que sair. Eu até lembro que, agora pode parecer um bocado assim estranho, mas as minhas orações eram tão específicas que eu até quando orava, eu orava para uma direção. Eu até já sabia para onde eu quero ir. Eu já tinha direcionado a minha oração, disse, eu vou para lá. Eu orava, eu lembro que, por exemplo, essa igreja estava virada, já não lembro a posição, eu lembro que pessoas olharam, por exemplo, para o púlpito, no meio da oração eu saía, ia parar na porta, virava para o sítio, dizer, eu vou para ali. Era, por exemplo, aqui na igreja, de repente tu saíres, parares, olhares para um sítio, dizer, pá, é ali. Então eu ficava, aquilo entrou na minha cabeça, eu fiquei a orar. Que o pastor diz, orei. orei. E aí onde acontece, posso assim dizer, esse milagre, porque eu desde muito jovem que não assisto, não gosto muito de televisão e nem leio jornal, essas coisas, não me preocupo nada com isso. Mas veio-me esse jornal através do meu irmão mais velho. Uau. Então, e depois como é que foi esta resposta, não é? Porque aqui já estavas a envolver a Deus. Sim. Porque os teus planos haviam fracassados. E como é que foi essa resposta? Porque eu acho que é algo
muito interessante e eu acredito que é um testemunho, não é? Teu, não é? Desta reviravolta, não é? Sair de uma situação de depressão, não é? E para conquistar aquilo que tu conquistaste, não é? Academicamente, que também abriu portas para para o teu sucesso profissional hoje. Então, podia explicar para os nossos telespectadores um bocadinho de como é que foi essa experiência e como é que foi, né, cada etapa? Sim, obrigado. A primeira coisa que aconteceu, eu fiquei feliz. Uau, eu vou sair daqui. Houve aquele, sei lá, uma felicidade, né, que me envolveu. Eu disse, mas depois de 6 meses, disseram, vocês já não vão. Ei! O mundo caiu, porque depois de algumas pessoas, eu disse, eu gostaria de viajar em janeiro. Eu disse, dia 4, 9 de janeiro, tu vai ir embora. Então, quando me vem no dia 11 de janeiro a andar nas ruas da cidade, o senhor disse que vai para algum sítio. Eu disse, mas talvez, já adiaram. Talvez só para... Houve resposta às tuas orações. Sim, houve resposta. Não é? Ias para onde? Eu ia para a Malásia. Ia fazer um curso totalmente diferente daquilo que estava a fazer antes. Okay. Antes eu estava a fazer tecnologias de informação. Depois ia passar a fazer engenharia de petróleo. Ok. Eu estava muito entusiasmado. Tipo, petróleo, coisas novas. Era um entusiasmo altíssimo. Ok. Yeah. Então eu contei isso, acabei contando isso a algumas pessoas, amigos, conhecidos. Então o dia estava programado, chega o dia, disseram, adiado. Vamos dizer quando, mas não disseram, naquele dia não disseram o dia, disseram, vamos vos avisar. Eu disse, ei. Quando me vê no dia 11, já desci para ir comprar pão. Eu disse, mas você não disse que teria viajado, não sei o quê. Eu fiquei mal. Mas aí também eu descobri amizades. Comecei a descobrir quais são as verdadeiras amizades. Quais são as pessoas que realmente torcem para que tu estejas bem. Ou quais são as pessoas que estão só ali para ver. Tipo, será que vai dar para eu rir? Eu comecei a ver. E não odeio nenhum deles. Eu simplesmente descobri a função de cada um deles. Não zanguei. Há pessoas que provavelmente até hoje são meus grandes amigos. Mas eu sei exatamente o coração deles vai até onde. E não lhes odeio. Sim. E nunca lhes disse também. Exato. Então, daí adiaram, mas depois de adiarem, e passou uns 6 meses e finalmente fui. Fui para lá, mas nos últimos momentos eu estava para desistir. Porque... Desistir por quê? Eu estava para desistir porque eu comecei a fazer as contas. Quando anunciaram, passaste, então o plano de estudo é este. Eu disse, vou fazer 4 meses de inglês. Propedêutico de 1 ano. Ainda vou fazer o curso. Eu disse, quer dizer, tudo que eu fiz na minha vida até agora ficou inválido. Zerei tudo. O tempo passou. Eu disse, será que não estou a perder tempo? Se eu ir lá ainda chumbar sei lá, 1 ano, quer dizer, eu vou graduar-se com 35 ou sei lá quantos anos. Foi mesmo difícil. Então, os primeiros dias que estava lá, quando cheguei, eu já não estava feliz. Mesmo depois de... Quando cheguei lá, não fiquei triste. Fiquei muito... Veio um pensamento que estou a perder tempo na vida. Senti que estava a perder tempo. Irmão Luís, eu quero perceber, não é? Depois de tanta oração, não é? Depois de tanta euforia, ok? E depois da resposta ter chegado, né, às tuas orações, mesmo assim ficou triste, continuou deprimido, porque ainda achava que estava a perder tempo. Exatamente. Por quê?
há uma coisa que às vezes acontece conosco, né? Seres humanos, às vezes nós nos perdemos por aquilo que nós vemos à nossa volta. Quando eu chego lá, o tempo vai passando, os meus amigos também estão a graduar. Putz, eu estou a começar. Começa a ver no Instagram. Sim, eu estou a entrar no Facebook. Exatamente. Vocês estão a graduar, outros já estão a trabalhar, outros estão a casar. Eu disse, ei, eu estou a fazer o primeiro ano. Bate, mas depois eu disse, não. Aqui Deus quer fazer alguma coisa. Há alguma coisa. Então, o que lhe deixou chateado e deprimido não é a resposta de Deus exatamente. Em relação às suas orações. Exatamente. Não é o facto de estar lá, é o facto de ver o ambiente Exatamente. à sua volta, os teus amigos, todos eles já avançarem e você a retroceder, Exatamente. Supostamente. Exatamente. Mas mesmo assim, prevaleceu e continuou. Prevaleci e continuei. Então, ali estudei, fui estudando e dediquei-me. Comecei a ter boas notas, o tempo foi passando, comecei até a gostar de estar no local, já me sentia, posso assim dizer, em casa, tinha muitos amigos, todos me recebiam bem. Depois dali fiz o mestrado, saí diretamente, fiz o mestrado e lembro que depois de fazer o mestrado, aí já volto para Moçambique. Quando volto para Moçambique, à procura de emprego, porque nesse tempo até eu estava para apanhar emprego onde fiz o mestrado, na Itália. Exato. Mas nesse ano não dava emprego aos estrangeiros. Apesar de que eu estava no top 10, esse ano não tive emprego. Então eu disse, paciência, vou voltar para a minha terra. Exato. Voltei para Moçambique e voltei porque eu percebi que Deus queria trabalhar alguma coisa. Uma mensagem. Honestamente falando, naquele tempo nem ia muito para a igreja e algumas das coisas até eu era mais um sentido a falar. Okay. Não, Deus provavelmente com certeza estava a falar comigo, mas da maneira que eu via, nunca olhava nas escrituras. Era mais pelo meu sentido, apesar de Deus falar comigo. Porque eu senti que no momento que era para ficar lá, eu não insisti, voltei para Moçambique e até disse, se alguém pode se dar bem na Itália, também posso dar bem em Moçambique. Não interessa, onde eu estiver vou me dar bem. Até lembro que fiz uma entrevista com o André Manhissa na TV, foi 18, 19 de julho de 2017. E disse a mesma coisa. Ele disse, não, mas que tal? Se eles vierem te dar um emprego, que nada vai estar andando de um carro. Eu disse, não, deixa, eu estou bem aqui. Então, cheguei cá e aplicar para o serviço, porque lá não tive a chance. O meu reitor mandou uma carta diretamente para o PCA da ENE Moçambique. Okay. E ele mandou me chamar para entrevistar. Exato. E praticamente, vou ser verdadeiro, ele acabou dizendo, escolhe lá, qual é o trabalho que tu queres? Tu quiseres fazer? Disse, uau! Escolhe o que tu quiseres fazer. E eu lembro que alguém me disse, o teu CV estava em último, pela tua idade. Wow. Já tinha 28 anos, 27 ou 28. E naquele tempo estavam a recrutar pessoas de 21 anos ou 20. Eu era desqualificado. Então, mesmo assim, contrataram. Eu disse, uau. E nesse momento eu disse, aqui... Não, eu acho que podemos sublinhar uma coisa aqui, que é o que o livro de Provérbios diz, que muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece são os planos do Senhor. E pelo que o Luís estava a contar, você sempre teve os seus planos, Sim. mas no fim teve que tomar uma decisão contrariamente àquilo que você queria. Porque agora estávamos a falar que esteve, de facto, terminou o seu curso na Itália, queria permanecer lá, mas por algum motivo não era possível permanecer lá e optou por voltar para Moçambique. Nesta perspectiva de, olha, eu posso prosperar em qualquer sítio. Sim. Mas, mais uma vez, os teus planos nunca foram
taxativamente como você queria. Sim. Então, mais uma vez, aqui prova-se também a presença do senhor. E vir para Moçambique, não é? Depois de ter se formado, engenheiro de petróleo, Sim. não é? Sim. Vir para Moçambique, para vir recomeçar. A tua vida está cheia de recomeços. E vir para Moçambique para recomeçar. E nesta empresa, não é? Que é a Eni, nesse caso, e com essa oportunidade de escolher onde trabalhar. E eu tenho uma pergunta curiosa. Qual é a tua profissão? Exatamente. Qual? É onde já vem um outro. Ok? Mas vamos fazer uma pequena pausa na segunda parte do programa, né? Vamos dar continuidade. Então, meus queridos, conforme vem, estamos aqui com o irmão Luís, uma história muito interessante. Então, nós vamos fazer um intervalo de alguns minutinhos. Não saia daí e nós voltamos já para mais histórias emocionantes aqui do irmão Luís. Até já. Determinação, sucesso, foco, resiliência e a fé que prevalece. Essas e mais componentes acompanharás aqui todas as terças-feiras pelas 19h30 no seu programa Um Dia Com. Retratará de histórias transformadoras com nossos queridos convidados, comigo, Daniel Mabul. Sejam bem-vindos de volta e vamos dar continuidade aqui à nossa conversa com o irmão Luís, que tem uma história super impactante. E estávamos a falar, irmão Luís, daquilo que é a tua vinda para Moçambique e de engenheiro de petróleos para a tua atual profissão. Sim. Não é? Que eu vou deixar que o senhor diga, Sim. né, sozinho, qual é que é. Sim. E como é que chegou à profissão que está a exercer agora? Voltando àquilo que estava a dizer, depois de fazer a entrevista, né? Uhum. Já não me lembro que era o PCA até naquele tempo. E foi em 2017. Então, naquele tempo, muitas das operações estavam paradas. Então, a necessidade, né, para pessoas que trabalhassem na engenharia, essas coisas, era muito baixa. Quase as pessoas que estavam só eram para serviços mínimos e aqueles que tinham a maior experiência. Então, a contratação estava em zero. Eu fui contratado num tempo que não estavam a contratar ninguém. Não, a verdade é que não estava-se a contratar pessoas. Sim, não é que agora que dizem, não estava, porque não havia nada, na verdade. Essa que é a verdade. Todas as vagas estavam preenchidas? Estavam preenchidas, não haviam também vagas, não existia nenhuma vaga. Sim, não havia nenhuma. Exato. Sim. Eles só disseram, deixe-me contratar essa pessoa. E então, naquele tempo, havia mais necessidade para controladores de projetos, ou contabilistas, ou financeiros, né? Ou pessoas que fazem gestão de ativos, só esses. Ok. Então eu disse, ok, eu fiz esse mestrado de finanças, contabilidade. Isso tirava 100 nessas disciplinas. Também quando estava a fazer engenharia de petróleo, também estava economia de petróleo, também isso tirava 100, sempre. E lembrei ainda que quando estava na Malásia, eu era, por acaso, tínhamos uma sociedade chamada Maimose. Ok. E eu era o Finance Manager por um ano. E eu tive 92% dos votos para ser Finance Manager, porque eu e meu colega de quarto conseguimos comprar um carro em 6 meses, enquanto recebíamos 6.000 meticais, assim, convertido para dinheiro de Moçambique. Vocês disseram, uau, como é que tu fizeste isso? Em termos de poupanças, eu sou top. Nós fazíamos tínhamos uma maneira de poupar dinheiro. Então conseguimos começar, não, você tem que ser Finance Manager. Fiquei Finance Manager. E eu lembrei disso tudo.
Então depois quando puseram, né, me disseram, vais ficar entre 2 departamentos, depois vamos ver o que vais fazer. Ou gestão de ativos, ou vais ficar na habilidade. E disseram, tiraste 100, isso tudo. Mas bom, né? Então vais ficar numa dessas 2 coisas. Eu disse, ok, já que não tem nada de engenharia, não tem problema. Se eu passo a dizer engenharia, vais ter que ir para casa, vais descansar, depois vamos ver. Eu disse, não, dê-me o job, eu vou fazer. Então, fiquei a trabalhar ali e o meu chefe era a pessoa mais dura de todas. Ele era extremamente rigoroso e duro. Então ele pôs-me a trabalhar para ele. Eu comecei a ver que você está a fazer tudo. Penso, ele faz isto. Penso isto. Acho que dá. Mas também trabalhava para o outro chefe. Tinha 2 chefes. Então também pediam fazer. Então depois ficou uma espécie de disputa. O outro disse, nada. Fizeram a revisão do contrato e logo depois como contabilista disse, você trabalha para mim. Uau. O pessoal disse, para paciência. Se vocês discutirem, para paciência, isso fica aí. Passou outro ano, renovaram logo, depois de 3, 4 meses, renovaram o meu contrato de novo. Disse, ei, estou a renovar de novo. Você fica como contabilista. E eu, ei, quer dizer, essa é uma história, posso assim dizer, fui a pessoa que ficou menos tempo como um estagiário na empresa. Então, o meu chefe disse, estavam para contratar pessoas e ele desistiu de fazer contratações. Disse, não, Luís chega. Eu, isso foi muita responsabilidade. Mas ao mesmo tempo, na verdade, havia um tempo que eu nem queria fazer aquilo, eu já queria desistir. Esse trabalho que é cansativo. Nem gosto. Isto aqui nem anima. Como é que eu vou desistir? Esse senhor está a andar a investir, mas está a dizer, fica isto, fica aquilo. Eu já não sabia o que ele dizer. Chegou um Mas dia, em todo o sítio que ele te colocava, tu respondia. respondi. Um dia eu decidi, saltei a ele, fui falar com o PCA diretamente. Disse ao PCA, eu vou desistir disso. É melhor me pôr como engenheiro de petróleo. Ou desisto. Ele disse, Luís, calma. Vamos falar. Ei, mas por quê? Então fui ficando e com o tempo vi que ao dominar tudo, desenvolvi um amor e uma facilidade, posso assim dizer, perícia, né? Pela coisa. Que do nada senti-me como, senti-me dentro como um peixe na água. Então, foi mais, inicialmente, os primeiros 3 meses, foi mais força do meu chefe. Porque ele acabou me expondo de uma maneira que eu já não tinha como fugir. Sim. Interessante. Irmão Luís, não era contabilista. Não, zero. Zero. Era Contabilista. zero. Eu não sabia o que era um débito. Ok. É mais pela tua facilidade, ou melhor, pela tua formação como mestrado em finanças, não é? Que chegou Sim. ao departamento de contabilidade, e também porque não existia uma vaga para engenheiro de petróleo. Sim. E preferiu fazer, não é? Ir para o departamento financeiro e depois tornaram-lhe contabilista. Exatamente. Eu ia para o departamento financeiro, que era para valorização de projetos, não sei o quê. Disse, não, isso não há aqui, você vai ficar contabilista. Uau. Eu estou a gostar muito dessa história do irmão Luís. Não é? Se formos a recapitular, primeiro, queria sair de Moçambique ou de Maputo para ir fazer um curso. Acabou acontecendo. Não escolheu o curso que queria. Né? Viu, teve essa oportunidade e foi chamado para fazer engenharia de petróleo. De engenharia de petróleo, formou-se, fez o seu mestrado, não é? Terminou. Queria ter ficado no país onde fez a formação, mas por motivos alheios à sua vontade, não foi possível. Voltou para Moçambique. Não tinha uma colocação em Moçambique. Recebeu uma chamada, não é?
para trabalhar numa empresa, não é? E também não numa área que desejava. Yeah. E foi desenvolvendo gosto por essa área. Então, e como é que... E hoje ainda está Sim, nesta área, não é? E como contabilista firmado agora sim. e registrado. Sim, já fiz o exame, por acaso até passei o exame da UCAM. Então já Mas como é que um engenheiro de petróleo consegue consegue fazer... Eu, com o tempo, né? Uhum. Eu acho que depois houve um momento também voltei a comungar novamente da palavra. Há palavras que realmente eu sempre carrego sobre mim. Exato. Que, por exemplo, a partir do momento que perdi aquele curso, né? Parei, tive que voltar para o menos 1 ou menos 3, nem voltei para o 0. Voltava ao menos 1 para depois ir para o 0, para depois ir para frente. Eu percebi uma coisa, percebi que não existe nenhum desafio que eu possa ultrapassar a partir daqui. Então, todo tipo de desafio que me aparece, eu já tenho aquela memória, eu já sei que como é que eu vou ultrapassar. Então quando aquele desafio foi, de facto, foi uma imagem. Exatamente, que sua, todos os dias, sim, sempre que acontece algo, não levo aquilo como se fosse algo, um trauma. Exato. Aquele desafio para mim é a imagem que eu carrego, um pôster. Quando o demônio aparece assim, diz, não vais conseguir isso. Eu pego aquela foto e ele mostra assim. Ele logo diz, eis. Yeah, não tem como ele pôr embaixo. Então quando cheguei na contabilidade, não sabia nada. Vou ser honesto, não sabia nada. Sabia aquelas coisas da escola, mas era mais teoria, aquelas coisas. Não sabia nada. E até lembro, disse, poxa, que há pessoas que fazem esses relatórios em minutos, este aqui faz isto, consegue lançar essas faturas, e pá, esse consegue, entende de normas, não sei, disse, uau, esse pessoal é inteligente. Ei, eu disse, eu vou saber isso tudo. Eu disse, eu vou saber o que todas as pessoas fazem juntas. Tudo o que eles juntos, cada um deles faz, eu vou saber tudo. Eu disse, este faz só faturas, esse faz só clientes, esse faz só relatórios, esse faz só... Eu disse, eu vou saber tudo. Eu todos os dias já visitava aquelas pessoas. Chegava ali, olhava. Fazia assim, ok. Anotava. Olhava, anotava. Entrava na internet, baixei livros. Baixei muitos livros, não sei o quê. Baixei tudo. Fiquei ali a estudar todos os dias. Copiava. Via quando o meu chefe estava a trabalhar, às vezes se sentava e dizia, papai, se para ver isso, era fazer aquilo, logo copiava. Mentira. Então, quando comecei já a aplicar, eu comecei a ver que uau, isso tudo flui. E alguns conceitos contabilísticos começaram a fluir de maneira que combinava as coisas. E depois até houve momentos de uau, em que, por exemplo, há uma norma que eu podia não ter lido, mas pela combinação do conhecimento, eu conseguia entender aquela norma. Depois, quando eu lia, eu dizia, uau, é isto, é aquilo que eu pensei, é isto. Eu disse, uau! Aí eu logo percebi que esse chefe já está dominado. Okay. Sim, aí, quando isso aconteceu, eu percebi que está dominado. Então, eu fiz o exame e passei. Então, até... Uau! Tem algo que eu quero ressalvar aqui, e desde o primeiro programa, né, com o irmão, com o Diácono Belmiro e também com o irmão Edson, também são grandes homens, algo que nós podemos ver, não é, que nós podemos aproveitar aí em casa, que é esta determinação, não é, de que, olha, eu posso fazer, não é? Quando um jovem diz que, olha, eu quero tudo que todo departamento faz, eu quero saber, não é? E este tempo que o Luís teve de sentar, não é, procurar saber e aprender, acredito que determinou para aquilo que você é hoje. Ou seja, esta vontade de querer aprender
e de querer crescer e dominar as coisas. Afinal de contas, nós viemos aqui para dominar, e dominar através do conhecimento. E o irmão Luís, não é? É contabilista hoje, não é? Já contou-nos aqui, mas tem uma outra faceta, não é? Que nós vamos explorar um bocadinho, e que o irmão Luís é empresário. Sim. Não é? É empresário, e para um ramo, não é? Que é o ramo da indústria, e está a desenvolveu um produto que é uma polpa de tomate. Sim. Que tem a marca Pescamato. Sim, bem dito. Ok. Exato. Como é que é, irmão Luís? Um engenheiro químico, contabilista hoje, agora empresário, com uma marca de polpa de tomate. Como é que nasceu este desejo de empreender primeiro, e por que este produto? É uma história que vem desde criança, mas eu vou compactar. Exato. Vem desde criança porque eu tenho posso assim dizer, um fã na carne, que eu sempre tive, que é o Leonardo da Vinci. E quando eu aprendi sobre ele, eu aprendi que ele tinha uma inteligência capaz de dominar qualquer coisa que ele tocasse. Ele era bom em física, matemática. Muita gente diz que essas pessoas são pessoas perdidas na vida. E depois, quando eu tive aquele contato com a palavra, quando fala sobre a inteligência, a palavra sobre a inteligência, a natureza que nós temos, que é a natureza divina de Deus, né? E uma das coisas que Deus faz com essa natureza que ele tem é o poder da criação. Eu sempre disse, eu tenho esse poder de criar dentro de mim. Tudo que eu estou a fazer como um meio também de expressar a minha inteligência. Mas o poder da criação é um poder especial. De eu poder criar algo do zero, algo que não existe, do zero. E também tem algo que tem a ver com... Eu sempre fui muito patriota. E por ser muito patriota, o meu patriota não é um patriota contra os outros. É um patriota porque eu sinto que há um dever de cada pessoa em se tornar vitorioso para o bem dos outros que estão à sua volta. Nós temos um país que, Moçambique, não é pobre. Moçambique é um país rico, mas que não vive na experiência da riqueza. Nós não vivemos na experiência da riqueza, nós vivemos na experiência da pobreza, mesmo sendo ricos. E eu descobri que uma das coisas é que a maior parte de nós, ou até a maior parte dos moçambicanos, tem vivido por reclamar, por falta de fé. Então, Deus, como é que eu posso demonstrar o caráter de criação e o caráter da fé de verdade e trazer algo que vai beneficiar os outros? Mostrar o amor de forma tangível para as pessoas. Se vou falar coisas verdadeiras, né? Porque às vezes a gente diz, não, eu quero fazer isso para honrar a Deus. Não, falar coisas verdadeiras. É assim, como é que tu vais fazer com que pessoas tenham trabalho? Tu vês muitas pessoas estão na rua a roubar, não tem nada a fazer. Como é que eu vou fazer com que pessoas tenham chance de ir para a escola? Eu estudei, e por acaso não disse, mas eu sempre estudei de bola, praticamente. O meu irmão pagou também, era de bola. Mas antes o governo pagou. De primeira até 12ª é free. Quem paga é o governo. Foi de bola para mim. Quando estava a fazer a bolsa, o governo pagou. A outra bolsa na Malásia, na Itália também, pagaram. Então eu sempre estudei de bola. O que eu já dei para o mundo? Se estou aqui para comer, não. Eu percebi que não. Eu agora, eu já tenho tudo que eu preciso, eu sempre digo, tudo que eu preciso já tenho. O que eu posso dar para as pessoas? Como é que eu posso fazer algo que pode impactar vidas? E também pode
mostrar aos moçambicanos, epa, nós também somos capazes. Muita gente cresceu, nossos pais dizem, não, isto aqui é coisa de bravos, meu filho, deixa lá, isto aqui não vale a pena, isso aqui é coisa, isso aqui é se fazer inteligente aqui, pá. Sim. Então, é esse quebrar de mentalidade, de paradigma, que eu sinto que Deus me obrigou a fazer, eu tenho que fazer. Amém. Então, não é pelas minhas formações, posso assim dizer, intelectuais, fiz curso X, nem me interessa, eu já até posso sair, fazer algo, posso criar um medicamento. Já não estou muito... Sim, eu estou mais preocupado com não cumprir aquela semente que Deus deixou na minha cabeça. Não sou inteligente para me gabar, mas para fazer algo para as pessoas. Uau. Eu tenho certeza que ainda ouvimos de ouvir falar muito, né, de Lescamato. E eu tenho certeza que muitos vão ser servidos, né, através desta inovação que o irmão Luís traz, através deste produto. E talvez vai dizer que aquilo que o irmão Luís diz sobre, vou puxar, honrar a Deus, né? A forma que nós temos de honrar a Ele é servindo uns aos outros, não é? Acho que este é o princípio, é o propósito primordial de todos nós, não é? Nós estamos aqui para servir uns aos outros e com os nossos dons, com os nossos talentos. E eu tenho certeza que o irmão Luís está no caminho certo. Agora, irmão Luís, estamos a correr já para o fim do nosso programa e eu queria que deixasse aqui um conselho para quem nos vê, né, neste exato momento, de casa, a partir de casa, não é? Ou do local onde estiver a nos acompanhar, porque quando ouvimos a sua história, é uma história de superação, né? É de desafios, sim, mas também de superação. E, acima de tudo, eu vejo um homem de Deus, um homem que foi seguindo, de certa forma, a instrução de Deus. Porque quando começou esta situação que explicava do seu desafio na escola, olhou para Deus, não é? E de lá para cá, eu tenho certeza que Deus tem lhe guiado. Então, qual é o desafio, qual é o conselho, né, que deixa para os irmãos que estão em casa, não é? Que neste momento talvez estão deprimidos, ok? Seja por várias situações da vida, não é? Qual é o conselho que deixa como cristão para esses irmãos que nos assistem nesse exato momento? Bom, o conselho acho que o conselho é muito simples. Comece a usar a sua fé. Exato. Se ainda não sabes o que significa fé, ou ainda nem tens, já sabes e não tens fé, procure saber o que significa fé e comece a usar. Toda dificuldade que alguém já passou, houve uma outra pessoa que ultrapassou essa dificuldade. Eu descobri isso quando estava a ler a Bíblia. Eu não lia tanto a Bíblia, até li mais quando era mais novo, mas depois houve um tempo que li muito pouco. Mas depois voltei e eu lembro de uma pequena história bem curta, que vou levar até 30 segundos, de José. José foi filho de Jacó, Israel, né? E ele foi vendido pelos seus irmãos para ser escravo de um servo do rei do Egito. Ele chegou lá como escravo. Veja só, chegou lá como escravo. Posso trocar as palavras, chegou lá como um pobre. Muito pobre. Pobre. Então, sendo pobre, ele sempre olhou para aquilo que é a semente que está na cabeça dele. Ele tinha uma imagem. A imagem é que os irmãos dele iam se prostrar para ele. E ele seria
o senhor dos irmãos dele, né? Tipo, ele ia guiar aquela família. Ele que ia trazer aquela família fora de todos aqueles problemas que teriam. Ele não sabia quais eram os problemas. Então é importante ter fé que tu és a solução de alguma coisa. Basta saber, ter essa fé que tu és a solução de alguma coisa. Nada vai parar. Ele chegou lá, depois tornou-se, ficou praticamente o dono, o rei do Egito. E mesmo com os irmãos, ele encontrou os irmãos, ele não zangou-se. Ele até disse, muito obrigado, entre aspas, por terem errado, terem me vendido. Porque ele percebeu que Deus, na verdade, operou através daquele problema. Então, quando tu vês o teu problema, tens que ver que Deus está a operar através daquele problema. Está para trazer uma coisa extremamente grande na tua vida. A minha carreira, o salto que deu, os 10 anos perdidos, eu recuperei 20. Uau. Então, não há... É só olhar para isso. Se tens uma grande dificuldade, aproveita. Estás para ter um grande time. Amém. Yeah. Amém. Aleluia. Então, é isso. O irmão Luís deixou aqui algo muito importante, né? Que você é a solução desse problema, não é? E por meio da sua fé, você pode sair desse problema. E eu tenho dito que quando a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, isso quer dizer que nós somos a luz de todos os problemas que nos aparecem. E talvez o seu problema vai sumir hoje. Assim que você ouviu essas palavras, creia em Deus. E eu quero agradecer, já encerrar, a todos vocês que estiveram ligados, não é? Por estes cerca de 50 minutos. Não é? Eu quero agradecer a todos vocês por terem se conectado. Obrigado por assistirem ao nosso programa. E mais uma vez eu peço, deixem um like, enviem, não é? O link deste programa para alguém, para que possa ser inspirado com a história que o irmão Luís aqui deixou. E este foi mais um de Homem para Homem, para todos vocês. E eu espero mais uma vez por todos vocês no nosso próximo programa. Então, fiquem espertos e até a próxima. I love you all. Tchau, tchau. Tchau, tchau.